Em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Vamos falar de fé, pastor? Não. Vamos falar de oração? Melhor, vamos falar de empecilhos à oração. Eu estive meditando com o pessoal aqui da escola de discipulado, segunda-feira, e eu achei por bem trazer aqui a igreja no domingo, visto que a igreja está em oração porque da viagem missionária. E como nós estamos em oração, é importante nós entendermos que existem existem empecilhos à oração. Existem orações que não são respondidas. Existem orações que não são ouvidas. Existem orações que Deus não aplica o seu coração, que Ele não dá atenção. E se Ele não dá atenção, Ele não ouve, Ele não responde. Por quê? Porque existem orações que são feitas de uma forma que Deus não se agrada. E por conta disso, essa oração não é atendida por Deus. O que deveria acontecer com todos os crentes é que todas as suas petições elas fossem respondidas. Fosse com sim, fosse com não, ou com um espere, um aguarde. O ideal é que fosse assim. Portanto, a intenção dessa palavra hoje é levar aos irmãos a essa condição em que os irmãos vão orar e vão estar certos: a minha oração vai ser respondida. Já vai orar cheio de certeza: a minha oração vai ser respondida. Agora, eu não sei se Deus vai me responder com sim, com não, com espere, mas eu sei que Ele vai me responder. Essa é a intenção nesta noite. Para isso acontecer, nós temos que eliminar os empecilhos à oração, porque senão vai ter orações que serão feitas, Deus não vai nem atentar para essa oração, não vai nem ouvir, muito menos responder. O primeiro empecilho à oração, primeiro impedimento à oração, é a falta de fé, é a incredulidade que nos toma o coração, a mente. Você pensa que quando você está orando não há um ataque do inimigo? Você pensa que quando você coloca-se de joelho para clamar ao Deus vivo, poderoso e amoroso, o inimigo não lança dardos, setas, para que a tua oração seja desvirtuada, sejam impedidas? Uma das setas que o diabo lança é a seta da dúvida, que gera incredulidade. Você lembra que eu falei, você se ajoelha diante do Deus vivo, poderoso e amoroso? Foi de propósito, porque de fato Deus é vivo, Ele é real. Quando nós nos colocamos de joelhos, nós temos que ter isso como uma verdade para nós. Deus é vivo, Deus é real. Eu não estou prostrado diante de um Deus de madeira, de um Deus de gesso feito por mãos humanas.
Eu estou diante do Deus que fez as mãos humanas, que fez o ser humano, que fez todas as coisas pelo seu poder. E aí entra a outra verdade que tem que estar firme no nosso coração e mente. Deus é poderoso para fazer o que eu estou pedindo, para atender ao meu pedido, para realizar o que eu estou buscando nele. Quem ora tem que ter essa certeza, essa confiança. Deus é poderoso. O que é que eu estou pedindo? Bem, eu estou pedindo algo impossível à minha família que não pôde me ajudar, ao banco que não pôde me socorrer, a mim que eu não consigo, não tenho recursos e forças. É impossível para mim, é impossível para o outro, é impossível aos homens, mas para o meu Deus, que é o Todo-Poderoso, nada é impossível, tudo é possível a Ele. E em terceiro, nós precisamos ter no coração esta outra verdade: Deus é amoroso, Deus é bom, Deus é gracioso. Agrada a Deus por causa do seu amor, da sua bondade, nos ajudar, nos socorrer, nos abençoar, nos agraciar. Quem chega diante de Deus tem que conhecer que Deus é bom, e por causa da sua bondade, o seu amor, Ele vai me ouvir, Ele vai me atender. Ou seja, a minha oração está toda baseada em Deus, no que Ele é, no que Ele pode fazer, e nada em mim. Ou seja, eu tenho confiança que Deus vai me ouvir, porque eu tenho andado direito. Eu tenho confiança que Deus vai fazer, porque eu tenho feito algo por Ele. Eu tenho confiança que Deus vai me responder, porque eu tenho sido fiel. Se a tua oração, se você começar a oração já colocando você por causa de você, a tua oração já é uma oração de derrotado. É uma oração que não vai ser ouvida por Deus. Então, o primeiro empecilho à oração é essa oração que é feita sem fé. O autor dos Hebreus deixa bastante claro: quem se aproxima de Deus, primeiramente tem que crer que Ele existe, e segundo, tem que crer que Ele recompensa todo aquele que busca Ele. Ou seja, se eu buscar a Deus, Deus vai me recompensar. Se eu buscar a Deus, Deus vai me atender. Tem que ter essa certeza, tem que ter essa confiança. Ou seja, as orações que eu faço, elas não são orações soltas, lançadas ao tempo, ao vento. Orações são meios de busca, e a palavra do meu Deus garante que aquele que o busca, Ele recompensa. Então, todas as vezes que nós nos colocamos de joelho na presença de Deus, nós temos que ter firme no coração: Deus vai me recompensar. Eu estou buscando a Deus, e Ele disse na sua palavra que Ele presenteia, recompensa, galardoa aquele que o busca. E eu creio na palavra do meu Deus, porque o meu Deus é a verdade, e a sua palavra é a verdade. Fé, certeza, confiança. Quando falta fé, quando falta essa confiança em Deus, ô irmão, toda oração vira um insulto. Eita, pastor, que negócio duro. Não é verdade. Eu não estou aqui para estar passando panos quentes, mentindo para vocês.
Toda oração que é feita com incredulidade é um insulto, porque incredulidade é duvidar que Deus é vivo, que Deus é todo-poderoso e que Deus é bom, e que Deus, segundo a sua palavra, está disposto a recompensar, ou seja, Deus está mentindo. É um insulto. Pastor, então quando eu estiver sem fé, rapaz, faça pelo menos aquela oração do pai daquele menino, que a gente não tem o nome deles, né? Que o capeta pegava o menino, jogava no fogo, depois jogava na água. E ele tinha convulsões. Quando ele foi ter com Jesus, é muito interessante esse texto, porque demonstra o conflito de um homem, conflito na alma. Eu acredito e não acredito, eu creio e não creio, eu não creio, mas eu vou pedir e logo e creio. Porque a palavra de Deus diz que quando ele chega em Jesus, ele diz: Senhor, se tu podes alguma coisa, se tu podes, faz alguma coisa pelo meu filho, porque eu já pedi aos teus discípulos e eles nada puderam fazer. Ou seja, ele chegou cheio de fé, pediu os discípulos oraram e o capeta não saiu. Aí como é que ficou a fé desse homem? Ficou abalada, sim ou não? Sim. Aí quando ele chega em Jesus, ele chega assim: se tu podes. O se tu podes, irmão, tem um bocado de crente que ora se tu podes. Tu já parou para meditar nesse se tu podes? Que tu possas, Senhor, por tua bondade, amor e graça, faz, me dê, me socorre, me ajuda, se tu podes, me salva. Jesus olha assim para ele e diz assim: se eu posso. Parece que eu vejo Jesus dizendo assim: se eu posso. Como assim? Se eu posso, eu, o Criador do universo, o mantenedor de todas as coisas, que fez o homem do pó da terra, soprou e o homem passou a ser alma vivente. Como assim se eu posso? É se tu crê. Jesus devolve a palavra a ele: se tu crê. Aí como é que o homem responde? Senhor, me ajuda nessa minha pouca fé, ou nessa minha falta de fé. Aí Jesus traz o menino aqui. A questão não é se ele pode todas as coisas, irmãos. A questão é se nós cremos. Amém. Então, pastor, eu estou meio assim e tal, para não ser uma ofensa, faz que nem a oração desse personagem, desse personagem. Qual, pastor? Se tu podes? Não, me ajuda nessa minha pouca fé. Me ajuda, Senhor, eu estou meio assim, o capiroto está me... Sempre bota a culpa no capiroto, né? O capiroto está me bombardeando com dúvidas. Oh Deus, mas tenha misericórdia de mim. Minha fé não é nem do tamanho de um grão de mostarda, mas amplia minha fé nessa hora. Me responde, porque o Senhor é bom. Vai, porque o Senhor é bom. Irmão, por favor, irmão, não diga mais para Deus se tu podes, não, irmão. Faça isso não. Não sei onde é que tu aprendeu, mas tu aprendeu errado, viu? Ele pode todas as coisas. O se tu pode é muito diferente do se for a tua vontade. Totalmente diferente, viu? Se você ora o se tu podes, pensando que se é a tua vontade, então já aprendeu que está errado, amém? Vamos nós. Marcos capítulo de número 11, versículo de número 24, o Senhor Jesus, Ele nos afirma, lembre-se, o nosso Deus é o Deus
verdadeiro, Ele é a verdade, nele não tem sombra de variação, não tem mentira, não existe, isso é contrário à natureza dele. Versículo de número 24, do capítulo de número 11, Jesus disse: por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede e o recebereis e tê-lo-eis. Tudo que pedirdes orando, crede e recebereis e tê-lo-eis. Vai estar em tuas mãos, crente, vai ser realizado na tua vida, crente. Creia, peça com fé, creia e será vosso. É o que o Senhor Jesus está dizendo. Empecilho a oração, falta de fé. E não esqueça, quando nós oramos sem fé, nós estamos insultando a Deus, porque estamos desconfiando do que Deus pode fazer, do que Deus é. Segundo, tem muita oração que não é respondida. Empecilho a oração chamado egoísmo. Tiago capítulo de número 4, Tiago capítulo 4, versículo de número 2 e versículo de número 3, está escrito assim: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes. Ou seja, você luta, você busca possuir, conquistar, realizar, mas você não tem nada, porque não pedis. Se tem gente que pede sem fé, tem gente que nem pede. Não tem aqueles crentes que dizem assim: rapaz, Deus já sabe das minhas necessidades. Irmão, e aquela causa? Irmão, eu orei uma vez, Deus não me respondeu, está nas mãos do Senhor. Crente preguiçoso, crente que não é perseverante. Irmão, tem que pedir e será dado. O que vocês pedirem em oração, crendo recebereis. Tem que pedir. Olha o versículo de número 3. Aí pedem, pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Vossos deleites. Eu procurei o significado da palavra mal nesse texto. O termo grego é kakos, que em algumas traduções possíveis está inapropriadamente, erradamente. Pedis erradamente, pedis inapropriadamente, porque pedis para os vossos deleites. Palavra grega traduzida por deleites aqui é edone, de onde vem edonita, é o desejo edonita, que é prazer, desejo pelo prazer, ou seja, orações erradas, inapropriadas, porque o propósito das orações são prazeres, são desejos, são pedidos egoístas, é para a satisfação dos meus prazeres, dos meus desejos. Orações que Deus não responde. E aí na segunda-feira eu pedi à turma para dar um exemplo, aí foi dado o exemplo de alguém que pede: Senhor, eu quero ser alguém abastado na vida, eu quero ter recursos, quero prosperar financeiramente. E aí Deus pergunta: por que e para quê? Bem, eu quero prosperar para poder comprar o que eu gosto, o que eu desejo, ter
os objetos que eu desejo, a casa, o carro, ter uma vida regalada. Ou seja, é só para ela, para essa pessoa. Ela quer ser próspera. E no propósito de ser próspero está o eu, a satisfação dos desejos do eu. Não há um olhar para o outro. Diferente daquela oração do irmão, lembra que eu já falei aqui, que Deus tinha dito para ele, através do pastor dele, que ele seria próspero, que ele seria rico. Aí ele saiu daquela direção e começou a orar: Deus, Senhor, eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero ser rico. Até que Deus lhe perguntou: para quê? E ele não soube responder. Mas continuou orando: Senhor, eu quero ser rico, eu quero ser rico, quero ser próspero, quero ser rico financeiramente, eu quero ser próspero financeiramente. Aí Deus perguntou de novo: para quê? Eu acho que na terceira vez veio assim a palavra brotou do seu coração. Ele disse: para o que o Senhor quiser. Eu quero ser rico para o que o Senhor quiser. Aí Deus abriu as portas e ele começou a prosperar financeiramente, se tornou um homem rico. Mas também é assim com Deus. Deus diz: eu quero o teu carro. Ele diz: qual, Senhor? O mais caro? Porque um dia Deus fez isso com ele. Deu o seu carro, a igreja disse: qual deles? Aí ele começou do mais caro. Aí Deus disse: não. Ele disse: outro? Não, chegou o mais barato. É, esse daí, manda lavar e entregar lá na igreja. Está entendendo? Eu quero ser próspero, eu quero ser rico, mas não apenas para me deleitar, mas para abençoar o reino, para abençoar vidas, para ser um ministro de Deus, usando dos recursos que Deus tem colocado à minha disposição para servir ao Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Empecilhos à oração, orações egoístas, só se pensa em si, não se pensa no outro. Quem faz esse tipo de oração ainda não entendeu o Evangelho. Partindo do exemplo do nosso Senhor Jesus, Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. Jesus veio para servir e não ser servido. Jesus veio para morrer de forma substituta no nosso lugar na cruz. Ele viveu para o outro, para o próximo, para as vidas, e não para si. A oração que ele fazia era oração, e quando ele fazia por si, era oração pedindo para que o Pai o desse e ele tivesse como fazer pelo outro. E numa oração onde estava ali o seu desejo implícito, ele diz: que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quem faz oração egoísta ainda não entendeu o Evangelho. Você reparou que o principal dom, ou o dom mais excelente, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, é o amor? E o amor que ele descreve é um amor altruísta, ou seja, um amor que se doa, que se sacrifica em prol do outro, e não de si. Você reparou que dos 9 dons listados pelo apóstolo Paulo, os dons espirituais, só um é dom que edifica o indivíduo, os outros é dom para servir o outro, o próximo. Pois quem profetiza, profetiza o outro. Quem cura, cura o outro. Quem decine o Espírito, decine para o benefício de outro. O único dom que é para edificação de si é o falar em línguas. Mas mesmo o dom de línguas, tem um outro dom que coopera com ele, que faz parceria com ele, que é o de interpretação, para que seja o outro edificado.
e não apenas o que fala em línguas. Isso é o Evangelho. Então, por isso é um empecilho a oração quando se faz orações egoístas, porque demonstra para Deus que o indivíduo não conheceu ainda a proposta da cruz, do Evangelho. Eu queria ler com vocês, primeira epístola de João, capítulo 5. Agora preste atenção, orações egoístas para satisfazer os seus prazeres, os seus desejos egoístas. Ah, pastor, então não está nessas orações orar para que Jesus me cure? Lógico que não. Cura é uma necessidade. Primeira epístola de João, capítulo de número 5, versículo de número 14 diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Então, no lugar da oração egoísta, onde se busca a realização de prazeres pessoais, egoístas, façamos orações que sejam de acordo com a vontade de Deus. Quer ter tua oração garantida que vai ser ouvida e respondida? Então faça orações segundo a vontade de Deus. Versículo de número 14. Essa é a confiança que temos, que se pedirmos segundo a sua vontade, nós vamos receber. Essa é a confiança que nós temos. Então, no lugar de fazer orações que elas só apontam para realizações dos nossos prazeres, faça orações que estejam conectadas com o coração de Deus, orações que estejam alinhadas à vontade de Deus, orações que estejam de acordo com a vontade de Deus, sabendo que essa oração vai ser ouvida e vai ser respondida. Dá para dar um exemplo aí? Ora para ganhar alma. Essa era uma oração mais presente, não era? Hoje em dia está ficando mais escasso. Graças a Deus, obrigado, Senhor, que o Senhor está nos renovando. Essas orações estão voltando. Está aí uma oração que você não precisa nem... Ela está alinhada ao coração de Deus. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, se arrependam, sejam salvos. Portanto, se eu oro a Deus para que Ele me capacite, que Ele me revista de poder, de amor, Ele me revista de dons, para que eu alcance o perdido. Pensa numa oração que Deus se agrada de ouvir. O meu filho está entendendo a proposta do Evangelho. A minha filha está entendendo. Olha que ela está imitando o irmão mais velho dela, Jesus. Pensa na oração que é respondida. Então, irmãos, quando nós buscamos em oração a virtude de Deus para servirmos a Deus, pode ter certeza que Deus está ouvindo esta oração e Ele vai responder esta oração. Ele já está respondendo esta oração, aleluia. Não tem como crente que busca o poder de Deus, o amor de Deus, para ganhar vidas para Ele, ele não seja ouvido e respondido, porque é segundo a vontade dEle, é segundo o coração dEle. Olha que interessante. Eu estou dando aqui texto para nós substituirmos a oração egoísta. Orações segundo a vontade de Deus. E olha o que garante o salmista. No Salmo 37. Salmo 37, um texto muito conhecido. Versículo de número 4. Nesta tradução, a contemporânea está dizendo assim, ó: deleita-te no Senhor,
Quem quer ter as orações respondidas, diga amém. Comece a orar, viu que tem crente que nem ora. Comece logo a orar, irmão. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Oh, texto lindo, 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 lindo és, glória, glória eu te dou. Deleita-te no Senhor. Você quer ter suas orações respondidas? No lugar de ter oração egoísta, irmão, tenha prazer no Senhor. Eu busquei o significado desta palavra deleita-te. É uma palavra hebraica, a palavra hebraica traduzida para deleite é ianag, que significa estar feliz com, ter prazer requintado, divertir-se com. Então nós poderíamos substituir deleita-te por esteja feliz com o Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Divirta-se com o Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Tem prazer no Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. E aí, pastor, como é que eu me deleito no Senhor? Porque a segunda parte é tudo que eu quero, pastor. Ele realizar os desejos do meu coração. Bem, tu já sabe que os desejos do teu coração, que não fosse segundo a vontade dele, não serão realizados. Amém? Segundo, irmão, ter prazer no Senhor. Pastor, como é que é esse negócio de ter prazer no Senhor? Vamos tirar o exemplo de Davi, vamos olhar para Davi que fez o salmo. Tenha prazer no Senhor, Ele vai realizar os desejos do teu coração. Divirta-se com o Senhor, ser feliz com o Senhor. Bem, isso só pode partir de um coração que declara algo parecido com o que Davi, acho que foi Davi que disse, né? Mais vale um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. O que é um dia na presença do Senhor? É a realidade de Davi. Ele está diante daquilo que representa Deus, o tabernáculo, a arca. Ele está festejando, adorando, cantando, entregando ofertas, culto. Ele está falando de adoração, de culto. Mais vale um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. 1000 no parque, 1000 hoje em dia no videogame, PlayStation 4, PlayStation 5, 1000 nas redes sociais, 1000 com a esposa, com os filhos. Ele diz qualquer outro lugar, na rua conversando, na casa assistindo os filmes, novela, que agora tem novela que é filme, na praia, descansando, que os crentes têm um negócio de descansar, né? Pastor, eu já trabalho a semana todinha, pastor, você vem com essa conversa aí, que no sábado, domingo tem que estar, não dá, pastor, eu tenho que fazer, pastor, eu tenho que descansar, na outra semana já vai começar tudo de novo. Só dá para ir no domingo e olhe lá, esse negócio aí de orar por viagem, jejuar por viagem, eu nem vou, pastor, eu não posso. Tem prazer no Senhor. Divirta-se no Senhor, ser feliz com o Senhor e Ele vai realizar os desejos do teu coração. Ou seja, tenha prazer naquilo que Deus tem prazer, se sinta satisfeito naquilo que satisfaz o Senhor, ame o que o Senhor ama, aleluia, faça
faça aquilo que agrada ao Senhor, sabendo que isso agrada a Ele. Te alegra nas coisas de Deus, porque as coisas de Deus é as coisas que Ele se alegra, e Ele vai realizar os desejos do teu coração. Em outras palavras, se o Senhor for primazia, for primeiro, se Ele for o centro da tua vontade, dos teus objetivos, do teu querer, Ele, o Senhor, irmão, nada do que você tem necessidade vai deixar de ser suprido por esse Deus a quem você tem não apenas declarado amor, você tem vivido o amor com Ele e por Ele. Aleluia! Para quem se deleita no Senhor, é mais fácil ele fazer uma oração segundo a vontade do Senhor. É mais fácil ele esquecer que ele tem outras necessidades, que num crente comum ou normal, isso são termos que eu estou colocando, estariam em primeiro plano, em primeiro lugar. E não faria sentido colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Tem prazer com Deus. Esteja feliz com Deus. Divirta-se com Deus. E Ele vai realizar os desejos do teu coração. Aí sim, entra aquele negócio que, rapaz, tu acredita que eu pensei que uma varoa, alguém semelhante a mim, ia dar certo, né? Ser melhor, porque eu vi todos os animais, tudinho tinham algo, uma parceira semelhante, e eu não tenho. Adão percebe que lhe falta, ou que tem algo que está faltando, que lhe completa. Mas Adão se deleitava no Senhor no começo da sua caminhada. Deus percebeu a necessidade de Adão, colocou ele sobre um sono profundo, e quando ele acordou, estava lá o presente de Deus para ele, que depois lhe deu muito trabalho. Você está me entendendo, crente? Diga amém. Davi é um exemplo desses que, como é Davi, se deleitar no Senhor? Rapaz, a minha alegria é fazer as coisas de Deus, isso é me deleitar no Senhor. Por isso que quando Davi, ele conquista Jerusalém, estabelece Jerusalém como a capital do seu reino, é o primeiro ato. Depois da conquista a arca está esquecida, a presença de Deus está esquecida. No reino do meu antecessor a presença de Deus foi esquecida, mas no meu reino ela é lembrada, e todos os dias eu quero estar diante da presença do meu Deus. Por isso vamos trazer a arca da aliança para Jerusalém. O crente que está vivendo isso, irmão, ele passa por provações, fazendo a vontade de Deus, e ao invés dele ficar murmurando, ele pensar em desistir, ele se alegra. É o Pedro que, antes de ser preso e condenado à morte, teve uma outra prisão que levou uma surra. E ele sai da prisão, ele vai contar para os irmãos, morto de feliz. O Senhor nos deu a graça, a alegria de padecer por Ele, de sofrer por Ele, aleluia. E o povo ora, e aquele culto abençoado. O nosso pastor levou uma pisa por Jesus, aleluia. Glória a Deus. A falta de perdão é um empecilho às orações. Jesus, ele recomendou aos seus discípulos
Nós, portanto, que quando nós orássemos e nós lembrássemos que precisamos liberar perdão, que nós liberássemos. Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 25. Mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. Nós entendemos, nós sabemos que o que nos afasta do nosso Deus é o pecado. É o pecado. As vossas transgressões fazem divisão entre vós e o vosso Deus, impedindo que ele vos ouça. Isaías 59, versículo 2. Pecado fazem divisão e impede a oração de ser ouvida. Pecado. E aqui está o Senhor Jesus dizendo que nós receberemos o perdão dos pecados, a remoção daquilo que nos afasta de Deus e que bloqueia as nossas orações, se nós liberarmos perdão. Se vocês, quando forem orar, o Espírito Santo dá uma lembradazinha, ó, lembra? Você está chateado lá com Beltrano. Libere perdão. E é muito interessante esse versículo, porque aqui o Senhor Jesus não está dizendo, deixe de orar, não ore mais. Pare a sua oração, cesse a sua oração, cesse a campanha de oração. Não está dizendo isso. Ele está dizendo o quê? Se tiver algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a. Libera o perdão. Libera o perdão, porque isso daí está impedindo a tua oração. Não é deixe de orar, não ore mais, até que você esteja disposto a perdoar. Não, o perdão tem que ser uma condição de disposição da alma imediata. Jesus não está falando de ter um prazo aqui. Lembrou? Libere o perdão. Porque se você não liberar perdão, as tuas orações serão impedidas. Irmãos, deixa eu falar outra coisa. Campanha, irmão. Sabe qual é a força da campanha? A força da campanha é o não quebrar ela. É você começar e nos dias que você se propôs a participar, se a campanha é de uma semana, você cumprir aquela semana. Não, mas Jesus não ensinou assim. Como é que Jesus ensinou? Perdoe. Mas eu não perdoei. Você está em desobediência. Mas eu não perdoei porque não deu tempo de ir. Libere, Jesus está mandando liberar no coração. Ou seja, você vai fazer, antes de você entrar na campanha, você faz uma oração do tipo: Senhor, estou lembrado, fiquei chateado, a pessoa me machucou, me magoou, mas por ti, seguindo o teu exemplo, te obedecendo, eu perdoo. Senhor, quando eu tiver a possibilidade, eu vou até ela e eu vou liberar presencialmente, mas aqui no coração, Senhor, já está liberado. É para ser assim, irmão, entende? Porque já pensou, relação de casal, Antônio Carlos? Relação de casal. A mulher atribula o homem, às vezes o homem atribula a mulher, às vezes. Não é verdade, irmãos? Os casados aqui. É ou não é? Às vezes é um, às vezes é o outro. Aí, isso às vezes acontece uma vez por semana, dependendo do casal, umas duas, vai ter uns que quer mais.
Tem um tempo que está no amadurecimento, já venceram um bocado de besteirinha, aí isso passa meses sem acontecer. Aí, geralmente no começo dá uns fightzinhos, eu estou chateado, vou para a igreja não, Deus não vai ouvir minha oração. Estou chateado, eu não vou jejuar não, Deus não vai receber meu jejum. Estou chateado. Irmão, pelo amor de Jesus, a chateação vai se transformar num pecado se você desobedecer. Então o que é para fazer? Estou chateado, mas eu sei como é que é. Eu amo ela, eu amo ela, eu sei que eu vou perdoar. Então já vou acelerar esse perdão aqui, meu Deus, está liberado. E eu vou fazer a obra de Deus. Eu estava meditando nisso, e assim, uma das coisas que o crente tem que aprender é fazer distinção da raiva e do ódio. A raiva é mais ou menos uma emoção, algo momentâneo. Vem rápido e vai rápido. É como o fogo do álcool, que é da gasolina, e depois. O ódio não. O ódio é o resultado de feridas não curadas, de mágoas, de ressentimentos. O ódio é mais do que uma emoção, porque definindo uma emoção como algo momentâneo e sentimento como algo permanente. O ódio é um sentimento que permanece, ele está lá. O ódio vai influenciar as decisões. A pessoa que odeia, ela mata o odiado no seu coração, ela deseja o mal, ela quer o mal. O ódio é diferente da raiva. A raiva, por mais que você queira matar, mas é passageiro. Passou a raiva, está lá o amor. Meu fofinho, minha fofinha, minha linda. É ou não é? E aí os irmãos têm raiva e estão confundindo a raiva com ódio. O ódio é diferente. O ódio é algo que está instalado e que tem que ser removido. Irmão, é possível amar e ter raiva. Agora é impossível amar e ter ódio. O ódio é o oposto do amor. Nas escrituras o ódio é colocado como o oposto do amor. Quem odeia o seu irmão, não odeie, ame o seu irmão. Não fala de raiva nessa condição como oposto, porque raiva é passageiro. Passou. É possível amar e ter raiva. Ou você acha que Deus não fica indignado, irado e com muita raiva quando você desobedece a Ele? Mas Ele te deixa de te amar por isso? Não! Você deixa de amar o seu fofinho porque ele te fez raiva? Ei, mulheres, sim ou não? Rapaz, vocês estão muito fracas. Vou para os homens. Homens, vocês deixam de amar as fofinhas de vocês porque ficam com raiva delas? Não. Porque queimou o arroz? Não! Raiva é uma expressão de indignação. Passa. Às vezes não precisa nem perdoar na raiva, porque quando a raiva passou, já foi, não tem mais. Não é? O irmão teve raiva da irmã, não vou para orar não, que eu fiquei chateado. Ô meu irmão, perdeu pro capeta, te venceu hoje, viu? Quebrou a campanha. Faça mais isso não. Falta de perdão. Devemos perdoar. Abre aí a sua Bíblia em João, 1 João capítulo de número 3. Então, cuide deste empecilho à oração. Se você tiver contra alguém
algum ressentimento, alguma mágoa, algum ódio, libere ela. Libere ela dessa dívida. Perdoe. Porque se você não liberar, você não será liberado. Se você não perdoar, os teus pecados se acumularão e você vai ser afastado de Deus. Porque Ele não vai perdoar os teus pecados. A tua oração vai ser impedida. Nada que você pedir vai ser ouvido. É importante que você entenda isso hoje. Talvez você já saiba disso, mas tenha esquecido. E hoje o Espírito de Deus me trouxe para te dizer: perdoe. Se faz tempo que você tem esse ressentimento, então não é uma raiva, é uma mágoa mesmo. É um ressentimento mesmo. Pode ter se transformado em um ódio. Precisa liberar o perdão. Capítulo de número 3, versículo de número 21 ao 23. O apóstolo João diz: amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. O que é esse coração nos condena? Eu vou orar e eu tenho certeza que eu estou bem, né? Estou bem com meu Senhor, eu estou em paz com meu Senhor, não há ressentimentos no meu coração, não há empecilhos à minha oração. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Então veja, essa certeza vem porque nós estamos guardando os mandamentos. E que mandamentos são esses? Que nós criamos em Jesus e que nós amemos os nossos irmãos. Então não pode uma oração ser aceita se há a falta de perdão, se falta o amor ao irmão. É preciso liberar para ser liberado. E a verdade é que Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Deus tem prazer em ouvir seu povo. Deus tem prazer em responder o seu povo. Deus tem prazer de nos ouvir, irmão. Só que existem condições para isso. Eu quero terminar essa pregação, e agora não falando dos empecilhos à oração, mas porque também nós deixamos de receber muito de Deus. Porque existe a oração em grupo, em comunidade, que não é dado o devido valor. E esses dias Deus tem ministrado ao meu coração sobre nós darmos a devida importância, colocar a oração em comunidade no seu devido lugar. Tem poder a oração que nós fazemos em particular? Tem, irmãos. Isso é inegável. Tem poder a oração que eu faço, eu, Francisco, a Maria, o Josimar, o indivíduo? Tem, a oração do justo é poderosa em seus efeitos. Mas Deus, Ele criou, Ele estabeleceu, Ele gerou a igreja. A igreja não é o indivíduo, a igreja é a comunidade, é o grupo. E um dos propósitos deste povo, ao se reunir, é que se reúnam para orar. Pedro estava lá, outro dia, ia ser o dia de sua morte, mas a igreja, a Bíblia deixa bastante claro, não foi a irmã Maria orando, não foi a irmã Francisco orando, a igreja estava em contínua oração por ele a Deus. E Deus respondeu não a Maria ou a Joana ou João, Deus respondeu à igreja. Isso está de propósito, evangelista. Abra sua Bíblia aí em Mateus,
capítulo de número 18. Mateus capítulo 18, versículo de número 18 e 19, olha o que está escrito: com toda a certeza vos asseguro, que tudo o que ligardes vós, e não tu, e tudo que ligardes, quem? Vós, grupo, na terra será ligado no céu. Olha aí o poder da igreja, da oração da igreja. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Uma vez mais vos asseguro, eu estou garantindo a vocês, é o que o Senhor Jesus está falando, que se dois dentre vós, não é um, dois, concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, assunto, Senhor, nós queremos para ti ganhar almas em Gar, eu vos asseguro, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Portanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio. Ele vai garantir que essas orações serão ouvidas e que essas orações serão respondidas. A oração da igreja, do povo de Deus, orando, como em Atos capítulo de número 4, como um só homem, vários orando, mas como existia um só propósito, essa oração subia como fosse uma só. E Deus respondeu, fazendo estremecer aquele lugar e enchendo todos com o Espírito Santo. Não sei se você reparou, em Atos 13 Deus manda um anjo para livrar. Em Atos 4, a oração da igreja, Deus manda um terremoto e um derramar do seu Espírito. Existe um poder extraordinário que é dispensado quando a igreja coloca-se diante de Deus num só propósito. Você crê nisso?